tensão elétrica é igual a corrente, certo? Vezes a tensão elétrica. Só que a luz aqui deu uma balançada, achei que ia cair. Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai continuar, na verdade, aquelas nossas aulinhas, sabe, sobre eletricidade, né? Pode parecer até meio básico, ou que não vai ter tanta necessidade, mas é sempre bom ter uma teoria e muito provavelmente a gente vai precisar usar futuramente, tá? Então vamos dar uma continuada naquele estudo, né? Não sei se vocês lembram de que U é igual a R vezes I, né? Aquela nossa fórmula de tensão e corrente elétrica. E a gente vai hoje dar um foco principalmente aqui, ó, na resistência, né? Vocês lembram que eu fiz aquele comparativo com o encanamento e a gente vai continuar seguindo essa linha, certo? Só que a gente vai ver hoje o que define, né? O que define essa resistência, quais são os elementos, né? Quais são as características que definem se uma resistência vai ser maior ou menor do que a outra, certo? Então, vamos dar logo uma fórmula muito utilizada, que é a fórmula que diz que a resistência elétrica, certo, do meu resistor, ela é igual a essa letra grega, certo, que é o Rho, certo? Tô tomando cuidado para a luz não atrapalhar, né, a luz de frente. É igual ao Rho, que multiplica, né, ele está multiplicando o nosso comprimento da nossa resistência dividida pela área da nossa resistência, ou seja, R, a resistência, é igual a Rho L sobre A. E aí vocês têm várias formas de decorar isso, tá? Não vou dar dicas, mas é fácil decorar essa fórmula, tá? Bem, e o que quer dizer essas características, certo? O Rho, ele é de cada material. O cobre vai ter um Rho, o alumínio vai ter outro, o ouro vai ter outro, que está ligado à resistividade do material. Ela é dada em ohm comprimento, certo? Por exemplo, ohm metro, ohm centímetro, ok? A área é dada em a dimensão ao quadrado, por exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados, e o L é o comprimento dado também numa unidade de medida, por exemplo, centímetros, metros, ou seja, se essa variável aqui ela é dada em ohms vezes, assim, o símbolo de resistência, né, ohms, vezes, por exemplo, metro, ok? Isso aqui vai estar multiplicando por quem? Pelo L, que é dado também, vamos dizer, na mesma unidade em metro, e dividido pela área, que, por exemplo, em metros quadrados, como eu falei. E aí, cabe a vocês darem uma revisadazinha de matemática básica, certo? Por exemplo, se eu tenho m vezes m, eu tenho m ao quadrado, ok? Então, ficaria o quê? Ohm vezes metro ao quadrado, dividido por metro ao quadrado. Eu posso cortar, né? Em cima e embaixo, porque metro ao quadrado dividido por metro ao quadrado vai dar 1. Então, 1 vezes ohm é igual a 1. Ou seja, a minha resistência final vai dar em ohms. Certo? Mas vamos para a parte mais prática da coisa, né? Vamos fazer aquele velho comparativo com o encanamento. O que é que acontece? Se eu tenho um cano, ok? E vai passar um fluxo de água por esse cano. O que é que acontece? Quanto maior esse cano, mais água vai passar, ok? Então vamos dizer que esse cano tem o mesmo Rho, vou botar em unidades simples, por exemplo, supondo que esse cano tem uma resistividade, né, uma característica dele seja de 1 ohm metro. Vamos trabalhar com metros nesse caso. Se o comprimento dele eu vou definir aqui, ó, como sendo 1 metro. Ok? Então, quanto maior a área dele, a área aqui embaixo, quanto maior a área está dividindo as outras coisas. Então, quanto maior for a área, menor vai ser minha resistência. Como assim? Vamos supor que seja 1 metro também. Então, meu R seria igual a Rho, que eu defini como 1, vezes o meu L, que é o comprimento, eu também defini como 1, ok? Dividido pela área, certo? Supondo que minha área inicialmente seja 1 também. Quanto é que vai dar
minha resistência. Se a minha área for 1, eu vou ter 1 vezes 1 dividido por 1, que vai ser 1. 1 que? 1 ohm, certo? Mas se agora eu aumentei essa área, esse cano aqui está numa vista lateral, né? Ele teria certo? Uma dimensão circular, digamos. Se eu aumentar essa área agora para 2, aumentei para 2, o que é que acontece? Minha resistência vai ser 1 vezes 1 dividido por 2. Minha resistência vai ficar de meio ohm. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Agora, se eu fixar minha área, supondo que eu fixei minha área agora em 1 metro quadrado. Se eu estou com minha área fixada e eu vou variar meu comprimento, certo? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência oferecida, certo? Então, nesse caso, vou deixar o ρ igual em 1, certo? E vou deixar a área também fixa em 1. Se meu comprimento for 1, a gente já viu que vai dar 1 ohm. Mas se meu comprimento agora eu aumentar ele, né, eu aumentar o comprimento para 2, então minha resistência vai ser 1 vezes 2 dividido por 1, 2 ohms. Certo? Aqui eu estou tratando com um cano, certo? Que ele vai oferecer maior ou menor resistência à água. Mas isso é exatamente o que acontece com o material, com um fio. Imagine agora que isso seja um fio de cobre. Quanto mais longo esse fio, mais resistência ele vai oferecer. Ele vai ter uma resistência maior. Se eu pegar um instrumento de medida, um multímetro, por exemplo, ou um ohmímetro, né, que é o que mede os ohms, e eu medir um fio curtinho, certo? Ele vai dar uma resistência lá. Se eu pegar esse mesmo diâmetro de fio para o mesmo material e pegar um fio mais longo, ele vai estar oferecendo uma resistência maior. Se eu pegar agora o mesmo comprimento para o mesmo material e um fio mais grosso, ele vai estar oferecendo uma resistência menor, certo? Por isso que normalmente quando a gente quer trabalhar com motores com a potência maior, a gente precisa de fios mais grossos, porque eles vão oferecer menos resistência à corrente que vai passar por ali, certo? Então, essa é a forma que se usa e eu acho que ficou bem claro, né? São essas basicamente as 3 características que a gente vê quando quer saber a resistência de um dado material, certo? Isso serve para praticamente qualquer material, ok? Ou seja, normalmente, como eu falei, a gente trabalha com cobre, às vezes com prata, ouro, alumínio se usa muito, certo? O que é que acontece? Quanto maior, mais resistência. Quanto mais grosso, menor resistência. E também, dependendo do material usado, a resistência pode variar, ok? Então, vamos dizer, novamente aqui num exemplo final, como eu disse, ó, a transição de falar que é um cano para falar que foi um fio, foi só basicamente a palavra, a ideia se manteve, certo? Por um exemplo final, supondo que eu tenho um material, certo? Um material qualquer, que esse meu material ele tem um ρ de 5, certo? Vamos botar aqui, o ρ igual a 5. Esse material, eu tenho 1 metro desse material, então o L vai ser igual a 1 metro. Supondo que o ρ aqui seja em ohms vezes metro, tá? E por fim, a área desse meu material, ela é de 10 metros quadrados. Quando eu pegar meu instrumento de medição e ligar nos terminais desse meu condutor, o que é que vai acontecer? Qual a resistência esse material vai dar? Note que eu não precisaria nem do equipamento para medir se eu tivesse essas características, né? Mas seria bom medir para ter a certeza. Mas qual seria a resistência? Facinho, facinho. R é igual a ρ, 5, vezes L, que é 1, dividido pela área, 10. Isso vai ser igual a 5 vezes 1 dividido por 10, 0,5 ohms. Meio ohm, certo? Em geral, as unidades que se usam são de 100 ohms, 1000 ohms, 1 mega ohm, né, que é 1 milhão de ohms, certo? 1 mega, 1 milhão, certo? Pode se confundir, né? 1 giga ohms seria o quê? 1 bilhão de ohms, né? Então, essa resistência seria muito baixa, né? Difícil até encontrar, a não ser que seja assim um fio. No fio você vai achar, mas no caso do resistor, que já é um componentezinho que a gente vai ver mais lá na frente, né? O resistor, os valores padrões são esses, assim, normalmente
acima de 1, tá? Acho que eu não me lembro agora de ter visto um resistor de meio ohm. Mas é assim que é a conta, espero que tenha ficado bem claro. Por hoje é isso, né? Ou por isso é hoje. Espero que tenham gostado. Essa formulazinha aí, muito simples, muito fácil de usar, certo? E até a próxima. Se gostaram, já sabem, né? Me ajudem curtindo, compartilhando e me deem dicas sobre o que falar nos próximos vídeos. E deixa eu guardar o piloto aqui. Valeu!